Esses dias eu postei um trecho de código no Instagram, esse aqui, e aí o que aconteceu foi o seguinte: muita gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Dá uma olhada nesse código, né, enquanto você está olhando ele aí na tela, e me fala o seguinte: tá claro para você o que está acontecendo? Eu estou falando aí que a gente está excluindo propriedades de um objeto JavaScript e tal, mas essa linha 7, tá claro para você o que está acontecendo? Se ainda não está claro para você, é que você ainda não domina o JavaScript moderno, o JavaScript a partir do ES6, né, que eu explico muito bem no meu livro. Mas agora eu quero explicar para você, detalhe por detalhe, o que está acontecendo aqui nesse trecho de código. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje, como você já viu aí no comecinho, eu vou mostrar para vocês, eu vou detalhar para você o que está acontecendo nesse pequeno trecho de código, porque tem muita coisa envolvida ali e aí às vezes fica muito confuso e a pessoa que não tem muito conhecimento do ES6, o JavaScript mais moderno, a pessoa fica ali meio com dúvida do que está acontecendo. Então vamos lá, vamos para o computador agora para a gente esclarecer tintim por tintim do que está acontecendo aí nesse trecho de código. Então vamos lá pessoal, agora que a gente está aqui no computador, tá aqui o post do Instagram que eu tinha feito, várias pessoas falando que não entenderam e tudo mais, E então vamos lá, vamos escrever isso aqui, e vamos detalhar o que está acontecendo. Então eu já tenho aqui um JSBin aberto aqui no canto. Então vou colocar aqui as telas, uma para cada lado aqui para a gente ter uma visão melhor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou dar um print nela aqui e abrir ela no browser. Espera aí, então. Aqui. Beleza, deixa ela abrir só a imagem aqui. Isso, ótimo. E agora eu vou arrastar ela aqui para o cantinho. Isso, e agora a gente tem ela aqui. Então vamos lá, o que eu tenho aqui primeiro? Tem o const user, estou criando um objeto usuário aqui. Tem o name, Emerson Broga. Depois, a segunda propriedade que a gente tem aqui é o password, que aí está aqui um SHA-1 de alguma coisa, então vou só colocar aqui XYZ, não precisa a gente pôr a senha inteira ali, Aí depois a gente tem e-mail, e aí eu pus emerson@emersonbroga.com, e por fim a gente tem aqui CPF, que é outro campo também, que eu vou colocar aqui como 00000000-00, que é o formato aí de um CPF. Beleza, agora que a gente tem o código aqui, vou escrever tudo aqui, const, result, e a gente tem lá isso aqui. Não vou falar ainda o que é cada um desses aqui não, mas provavelmente você já vai pegar só na escrita aqui do que está acontecendo, Mas vamos lá. Aí aqui eu vou ter o password, depois eu vou ter o CPF, params, e aqui depois no finalzinho eu vou ter params, e depois aqui eu vou ter user. E aí por fim, console.log result. E aí vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando, se não está com nenhum erro, e beleza, está lá, a gente vai ter um objeto apenas com nome e e-mail. Então agora vamos explicar, tintim por tintim, o que está acontecendo aqui nessa linha. O que está acontecendo aqui. Então vamos lá, deixa eu comentar aqui, só para a gente não ficar tendo erros, enquanto a gente roda aqui. Então vamos lá, tem aqui const result, tá claro aqui para todo mundo, const result. A gente está recebendo aí um retorno, a gente está recebendo alguma coisa. Aí depois, olha, repara só, a gente tem aqui um parêntese aqui no começo, que ele fecha aqui, e depois esse outro aqui com abre e fecha. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que um termo chamado if. Eu acho que é assim que fala. Que é Immediately Invoked Function Expression. O que é isso? É quando você faz uma função, Então deixa eu fazer aqui, por exemplo, função, function, do something, isso. E aí eu vou ter aqui uma função, e aí vamos supor que essa função, retorna um número aqui, return 1, beleza.
Isso aqui é uma função. Até agora ninguém chamou essa função, então ela não faz nada. Agora, se eu vier aqui embaixo fazer do something e chamar a função, né? Ou seja, eu estou passando aqui os parênteses, né? Chamando aqui a função, aí essa função vai ser executada, né? Porque eu posso simplesmente criar uma outra constante aqui e falar assim, sei lá, x. E aí agora se eu fizer x, vai executar o que está aqui. Entendeu? Então aqui eu estou só atribuindo a função a uma variável, mas aqui eu estou chamando a função. Então quando a gente faz assim, eu estou realmente chamando a função. E aí o que o if, né, que eu falei agora há pouco, né, if, isso, que é o immediately, não vou escrever aqui não, immediately invoked function expression, ele está fazendo ali o seguinte, ele está pegando tudo isso aqui, englobando em um parênteses e em seguida chamando. Aí agora isso aqui vai ser executado. Entendeu? Por exemplo, se eu trocar isso aqui para um console.log e fizer aqui, sei lá, 1 e der um run aqui, deixa eu ver o que ele fala aqui. It's not a function. Deixa eu ver o que está errado. 2 horas depois. Bom, e aqui o erro está dando é por causa do ponto e vírgula aqui, ó. Por não ter esse ponto e vírgula, ele estava dando um erro, tá vendo? Agora está corrigido. Então vamos continuar aqui, ó. Tá vendo a importância do ponto e vírgula? Sempre usem ponto e vírgula, galera. Então tá aí. O que eu estou fazendo aqui, né? Continuando aí. A gente está englobando essa função dentro de um parênteses e logo em seguida chamando ela. Então a gente está executando ela. Agora vamos supor que eu trocasse isso aqui para arrow function, né? Então eu não precisaria mais disso aqui. Eu poderia simplesmente fazer aqui a arrow function dessa forma e a gente teria o mesmo resultado. Então tá lá. Aí agora vamos imaginar que aqui eu recebesse parâmetros, né? Então vamos supor que aqui eu recebesse parâmetros e aí com esses parâmetros, né, eu vou passar aqui o usuário, tá vendo? Lembra que aqui é a chamada da função? Então vamos supor que aqui eu estou passando o usuário. Então se eu der console.log aqui nos parâmetros, eu vou ter o meu objeto completo, beleza? Aí até aqui está explicado aí que nós estamos fazendo uma immediately invoked function expression e eu estou passando aqui, né, estou recebendo aqui os parâmetros e eles estão sendo passados aqui. Então isso é exatamente o que está acontecendo nessa parte aqui com esse usuário sendo passado aqui. Beleza, só que aí no exemplo que eu estou fazendo, né, só para a gente igualar aqui, ó, seria algo desse tipo aqui. Ó, eu estou fazendo aqui apenas parâmetros. Beleza? E aqui dentro eu estou dando um console.log em parâmetros. Entendeu? Seria isso aqui, o equivalente aqui, né? Seria esse pedaço aqui, esse trecho de código. Beleza. Então aí depois a gente tem um outro negócio que é chamado de spread. E aí lembra do seguinte, ó, deixa eu comentar aqui tudo. Vamos lá fazer o spread. Deixa eu apagar isso aqui, a gente não precisa disso mais. E aí o spread seria o seguinte, ó, se eu fizer aqui, por exemplo, const, e aí vamos supor que eu quero pegar ali, ó, o nome, vamos fazer mais prático, ó, password e CPF. Vamos supor que eu quero pegar do usuário o password e o CPF. Então eu viria aqui, criaria aqui const password, vai receber user.password e const CPF vai receber user.cpf. Beleza. Essa seria a forma comum, né, de fazer. Se a gente quiser usar o spread, eu posso simplesmente colocar aqui entre chaves aqui e chamar o password direto do user. E aí eu posso fazer o mesmo para o CPF. Então também chamo aqui o CPF diretamente de lá de dentro do user. Só que aí eu posso fazer isso aqui tudo em uma linha só, né? Eu posso chamar os dois aqui. E aí eu tenho isso aqui. Então, ou seja, eu tenho o password, eu tenho o CPF, que eu tirei lá de dentro do user. Então, se eu der um console.log aqui em password e CPF, né, eu vou ter exatamente aqui. Opa, eu estou dando console.log, password, CPF, deixa eu ver aqui. O que ele está fazendo aqui? Password e tal, ele deu um log em tudo. Tem algum outro log na tela? Eu não estou vendo? Não, está aqui, pronto. Então tá aí, o XYZ que é o nosso password e o CPF que é 00000. Beleza. E aí, isso aqui é o que a gente chama de destructuring. Né? Destructuring.
Eu não lembro se é destructuring ou destructuring, mas é destructuring. Tá aí. Então tá aqui a explicação desse pedaço aqui. O outro que a gente tem é o que a gente chama de spread. E aí o spread, olha só, se eu vier aqui, e aí lembra que eu tenho mais coisas, né, nesse objeto. Se eu vier aqui e chamar aqui esses 3 pontos aqui, e chamar de qualquer coisa, por exemplo, data, posso chamar de data. E aí aqui embaixo eu dou um console.log em data, olha o que a gente tem. Eu tenho apenas o nome, um objeto, que é o nome e o e-mail, beleza? Então aqui eu estou fazendo exatamente essa parada aqui. Então olha só, eu tenho um if, né, aqui, então eu tenho essa parada aqui, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Aí aqui então eu estou fazendo o seguinte, eu estou chamando aqui o password, o CPF e depois eu dei o nome ali de params. Beleza? Então quando eu dou um console.log ali, olha só, está aqui o objeto com o que sobrou. Porque lembra que o password está na variável password, o CPF está no CPF e o restante, né, eu fiz aqui esse spread aqui do restante. Então aqui eu tenho, né, password está escrito errado aqui. Isso. Vamos limpar aqui. Isso. E aí eu tenho lá o password, o CPF e depois um objeto que é o meu usuário. Beleza? E aí lembra que uma função com arrow function, se eu tiver aqui algum retorno, né, então eu vou tirar o console.log, vou colocar aqui um return params, e aí eu vou tirar o console.log, e aí eu vou atribuir isso aqui a um result. Olha só, já está ficando parecido com o de lá, né? E aí aqui embaixo, só para a gente ter, né? Então vou colocar aqui um console.log result. Vou limpar aqui mais uma vez e tá lá, né? O result disso aqui, o que foi retornado foi esse parâmetro aqui, que é o que sobrou, né? Depois que eu tirei o password e depois que eu tirei o CPF. Então esse parâmetro está sendo retornado aqui. E aí lembra que a gente tem o retorno implícito, ou seja, quando eu não estou explicitamente escrevendo a palavra return. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente deixar esses parâmetros aqui, tirar aqui o meu ponto e vírgula e também tirar as chaves. Então, agora eu cheguei naquele mesmo resultado lá de cima. E aí, com isso, eu continuo tendo aqui o meu resultado, né, que é o objeto sem o password e o CPF. Teve uma galera que entrou em contato e perguntou assim, mas aí, se eu fizer alguma modificação em result, eu vou modificar o usuário. Aí eu fui confirmar. Então vamos confirmar? Então vamos imaginar aqui que no result eu tenho também age. E aí vou pôr aqui a idade, 36. Então eu vou dar um console.log em result. Eu vou ter o age, o e-mail e o name. E agora vamos dar um console.log também em user. Então vamos ver o que a gente tem em user. E o user, ele não tem ainda ele não tem o age, né? Não foi para o user, porque a gente está fazendo a cópia só dos objetos aqui no primeiro nível, né? Vamos dizer assim. Agora vamos supor que eu tivesse outro aqui, ó, chamado address. E aí eu vou pôr aqui, por exemplo, né, que é um objeto aninhado aqui, e eu vou ter aqui, por exemplo, city, e aí eu coloco aqui Belo Horizonte. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui o coisa, vou tirar isso aqui também. Isso. Vamos limpar. E agora, deixa eu ver o que está faltando aqui. O ponto e vírgula aqui. Isso. E aqui também faltou uma vírgula. Isso. Então vamos lá. Aí agora aqui, o que está faltando agora, gente? Tem. 2 horas depois. Tá, aqui ele não gosta da vírgula aqui no finalzinho, não. O problema aqui era a vírgula no finalzinho. Tá, beleza. É o famoso dangling comma. Então aqui, beleza, a gente tem agora aqui o endereço com a cidade, o e-mail e o nome. Aí agora, olha só, se eu pegar o result aqui, ponto, address, deixa eu escrever address certo, ponto, e aí eu adicionar um novo atributo, né, que seria um atributo, por exemplo, aqui, ó, state, e aí eu coloco aqui, por exemplo, mg. Vamos supor que fosse isso aqui que eu fosse adicionar, só que eu vou adicionar
no meu result aqui. Então city.state e aí recebe mg. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter aqui o result. Não salvou não? Isso, deixa eu salvar. Aí, agora sim, a gente tem o e-mail, o nome, o endereço com cidade e estado. Só que agora, se eu der um log no user, vamos ver o que tem lá. Olha só, o user, né, deixa eu limpar aqui e rodar de novo. Tanto o nosso result, que é o primeiro aqui, quanto o nosso user, os dois estão tendo o state. Só que o state eu só adicionei no result. Eu não adicionei no user. Qual que é o problema aqui? Quando ele fez esse retorno aqui, pelo fato de address ser um objeto, ele retornou esse objeto por referência. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui nesse objeto, né, ele vai simplesmente alterar a referência. Né? Se você ainda não entende sobre como é que funciona passar por referência, em um resumo muito simples aqui, é apenas dizer que você está alterando o conteúdo de um endereço de memória e não daquele conteúdo em si. Mais ou menos isso. Talvez a galera aí da ciência da computação vai me corrigir e explicar de uma forma mais clara, mas é basicamente isso. Então, como que eu posso fazer para corrigir isso aqui, né? Porque eu não quero alterar o objeto inicial. Né? Isso aí nem era o escopo da função que eu estava fazendo. Porque o comum é isso, né? Geralmente você tem um objeto, você quer tirar algumas coisas, né? Por exemplo, coisas sensíveis como senha e CPF, você quer remover e enviar esse objeto resultado para outro lugar, e aí você ficava lá fazendo um delete, mas aí no fim o pessoal perguntou sobre esse negócio de cópia, né, por referência e tal, que não estava dando certo. E aí você pode vir aqui e simplesmente fazer um JSON na verdade é JSON tudo maiúsculo, ponto stringify, para fazer um stringify aqui no params, e depois também um JSON.parse. Aí ele vai fazer uma cópia desse objeto, e aí aqui não vai ser por referência. Então agora com tudo isso aqui, né, deixa eu diminuir um pouco a fonte, isso. Com tudo isso aqui, aí a gente vai ter a cópia com o state, né, ou seja, o result aqui, que é a nossa cópia, que não tem o password nem o CPF, ele tem o state dentro do address, mas o user não tem o state dentro do address. Né? Ele continua lá com o seu CPF e o password, mas não tem o state, enquanto esse aqui tem o state. Então tá aí, explicado aqui de forma simples e clara o que estava acontecendo dentro dessa função aí que eu mostrei lá no meu Instagram. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você aprendeu JavaScript com esse vídeo, né? Se você viu algo novo aqui, se você aprendeu alguma coisa e quer aprender muito mais, quer aprofundar no JavaScript, no link aqui da descrição vai ter aqui na descrição vai ter um link para o meu curso de JavaScript. E se você quiser entender também sobre o ES6, tem também o link para o meu e-book, onde eu falo todas as novidades do ES6, né, que é a maior atualização que o JavaScript já recebeu aí em todos esses anos de existência. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até o final e valeu!